Bom dia, quinto ano. Hoje é dia 15 de junho. Nós vamos trabalhar as matérias de História e Geografia. Então, prepare o seu livro. Mas antes disso, nós vamos fazer o nosso devocional. O título do nosso devocional, ele é bem interessante. Fala sobre levar vantagens. E a palavra que eu vou ler com vocês encontra-se lá em Gênesis 13 e 1. Gênesis 13 e 10, tá bom? Gênesis 13 e 10 vai contar a história de Ló, vai contar a história que Ló era sobrinho de Abraão e que assim como Abraão tinha muitas riquezas, Ló também adquiriu muitas riquezas. Então diz assim: olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando Deus ordenou a Abraão que deixasse sua terra rumo ao desconhecido, Ló foi com ele. Porém, em certo momento, os dois acumularam tantas riquezas, rebanhos e tendas que já não era mais possível viverem juntos no mesmo lugar. Seus pastores começaram a brigar e foi necessária a separação geográfica. Abraão deu a Ló o privilégio de escolher onde gostaria de morar e este definiu pela aparência aquela que parecia ser a melhor. Porém, também escolheu o pior povo. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Hoje diríamos que ele tentou levar vantagem, mas a consequência de sua escolha foi terrível. Ló foi salvo devido ao relacionamento de Deus com Abraão. Teve de fugir às pressas, deixando tudo para trás, inclusive a esposa. Por medo, foi viver nas montanhas, numa caverna, onde foi enganado pelas próprias filhas, até pelas próprias filhas. Que triste fim para alguém que teve a possibilidade de conhecer o Deus do tio e ser por ele dirigido. Ló seguiu a sua própria ambição, que só levou a perder tudo que tanto valorizava. Acabou escondido, isolado. Diante de uma escolha, como a que ele fez, como devemos agir? Procuramos levar vantagem, escolhendo o que parece agradável aos nossos olhos, ou buscamos primeiro a direção de Deus? Somente Ele conhece o futuro e pode nos orientar da melhor forma. As vantagens humanas podem ser agradáveis, mas só as vantagens oferecidas por Deus são eternas. Então, que nós possamos sempre pedir a orientação do nosso Deus em tudo aquilo que nós vamos pensar em escolher, em fazer e até em falar, né? Que nós possamos entender que o Senhor, Ele sabe o melhor caminho a nos dirigir. Então, que nessa manhã nós possamos lembrar disso, que às vezes não é, eu vou escolher primeiro porque eu vou me dar melhor, eu vou fazer isso porque eu acho que é assim que deve ser. Nós devemos tudo aquilo que vamos fazer colocar diante do nosso Deus e Ele vai nos mostrar o melhor. Então, nós vamos começar nossa aula de História. Prepare o seu livro. História, nós vamos trabalhar hoje falando sobre a Confederação do Equador. Essa página é a página 131. Então, vamos começar. Na Confederação do Equador, conta-se a história do povo brasileiro que se revoltou com essa Constituição que o Dom Pedro I tinha criado. Na nossa última aula, nós vimos que ele criou 4 poderes. Os 3 poderes do Estado, Executivo,
legislativo, judiciário e o quarto poder moderador, que mandava sobre todos estes que haviam sido criados para o nosso país. E aí, o povo brasileiro começou a ficar revoltado com essa história. Por isso que houve uma confederação chamada de Confederação do Equador. Vamos ver o que isso quer dizer? A formação de um Estado é um processo complexo e demorado. Nós sabemos porque o nosso país passou por tudo isso aqui na nossa história. Uma nação é formada por muitas pessoas com interesses, opiniões e sonhos diferentes. Nem todo mundo que morava no Brasil quis que ele se tornasse independente. Depois da independência, nem todos queriam que ele também fosse uma monarquia. E entre aqueles que queriam uma monarquia, havia quem quisesse o rei com todos os poderes e quem quisesse o rei, mas dividindo os poderes com representantes do povo. Quando Dom Pedro I prometeu ser rei e dividir os poderes com os brasileiros, ele fez com que um grupo que queria a República do Brasil se conformasse um pouco com a monarquia brasileira. Mas, quando ele desmanchou a Assembleia Constituinte de 1823, ou seja, dissolveu, desmanchou, e obrigou, a Constituição de 1824, mostrou ao país que sua verdadeira intenção era concentrar em si todo o poder. Foi quando as pessoas contrariadas com o sistema monárquico se rebelaram, se revoltaram. Nesse Você Sabia, você vai grifar tudo que está escrito aqui. Então, pegue o seu marca-texto. Uma lei outorgada é uma lei imposta. É uma lei colocada, não tem... mas professora, a gente não pode decidir assim, não. É quando falou, tá falado. Então, uma lei outorgada é uma lei imposta. Uma lei promulgada é uma lei discutida e aceita pela maioria. Então, é quando se faz uma lei e pode, na verdade, dar opiniões sobre ela, se realmente todos estão de acordo. Então, grifem esse Você Sabia. Continuando a leitura, a Confederação do Equador, em 1824, representou uma revolta daqueles que se opunham ao sistema monárquico. Os estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte organizaram um movimento com o objetivo de expulsar Dom Pedro I e constituir no Brasil um governo semelhante ao dos Estados Unidos, um governo republicano com uma constituição feita pelo povo e para o povo. Chegaram até falar no fim da escravidão, porque ainda a escravidão existia neste tempo aqui. Bom, vocês vão grifar tudo isso que a professora leu, que vocês acompanharam aí no livro de vocês. Do começo, do que fala do que é a confederação, quais os estados participaram e qual era o objetivo até o final, tá bom? Até escravidão. Grifem aí. Continuando na nossa história, vocês vão virar para a página 132. Os líderes desse movimento foram o político Manuel de Carvalho Paz de Andrade, o médico Cipriano Barata e o religioso Frei Caneca. Esses três líderes, eles se responsabilizaram pela Confederação do Equador. Professora, mas por que ficou Confederação do Equador se o Equador é lá na América Central, né? O que isso tem a ver? Isso tem a ver geograficamente com a linha imaginária do Equador, que corta esses estados brasileiros. Por isso que foi chamado de Confederação do Equador. Continuando a nossa leitura. Dom Pedro I não poupou
esforços para reprimir violentamente esse movimento e condenar seus líderes. Então, ele reagiu com violência. A crise econômica era grave. Os jornalistas apontavam sérios problemas sociais e o imperador perdia cada vez mais o respeito. Era o início de uma grande insatisfação contra o rei. A insatisfação chegou a tal ponto que Dom Pedro I se viu obrigado a abrir mão do trono, a desistir de ser rei. Porque ele reagiu com violência, ele começou a perseguir os líderes, pediu para matar algumas pessoas. Então, não foi uma atitude correta de um rei, né, que queria ver o país crescer. Aqui a gente tem, uma imagem da execução, né, do Frei Caneca, que é um líder religioso. E a execução era feita em praça pública, todo mundo podia assistir. Então era uma coisa bem terrível, né? A abdicação de Dom Pedro I. Vamos grifar este título. Palavra abdicação significa desistência, é desistir de alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Provavelmente 7 de abril de 1831 foi o pior dia do primeiro reinado para Dom Pedro I. Foi nessa data que o primeiro imperador do Brasil desistiu do trono. Então, nós vamos grifar essa frase aqui que a professora acabou de ler, tá bom? Então, grifem aí. Aqui nós temos uma imagem do Dom Pedro I abrindo mão do trono, desistindo do trono. E aqui embaixo diz assim: o monarca tinha ficado em isolamento político. Até os militares, que sempre obedeceram às suas ordens, o abandonaram. Não restava saída, a não ser a abdicação, ou seja, a desistência ao trono brasileiro. Na próxima página, nós vamos ter exercícios para serem feitos. E tem um para pensar muito importante, que diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Esse versículo está lá na Bíblia, em Provérbios 21:1. A sabedoria ensina que o rei, ou o presidente, ou o prefeito, ou o governador, ou qualquer outro governante, deveriam querer exercer justiça, como Deus faz. Né? Deus é justiça e amor, Ele sabe de todas as direções que devemos tomar. Basta nós pedirmos para Ele e Ele nos guiará, né? Então, aqui nós temos duas questões para serem respondidas. A primeira, vocês vão perceber que tem uma frase e a partir daí tem duas perguntas. A Confederação do Equador foi um movimento importante no período do primeiro reinado. Isso é um fato que é real. O que foi esse movimento? Você vai descrever por que aconteceu esse movimento. B. Quais as províncias que participaram desse movimento? Essas províncias, na verdade, são os estados, que hoje para nós são chamados de estados. Então, quando você for colocar o nome das províncias, vocês vão ver os nomes dos estados nas páginas anteriores, tá bom? Que é onde a gente começou hoje o nosso assunto. 2. Considere as atitudes de Dom Pedro I durante o primeiro reinado e responda. Então, o que é considerar as atitudes de Dom Pedro I? É o que ele fez. O que ele fez nesse primeiro reinado? Aí você vai pensar, bom, ele fez isso, aquilo, né? Ele foi muito assim querendo mandar em tudo. Aí você vai responder. Você acha que era mesmo inevitável, ou seja, não teria como não deixar de acontecer, teve que acontecer. Você acha que era mesmo inevitável que os brasileiros se colocassem contra ele?
Por que você acha que isso era uma coisa que não tinha como não acontecer? Por que será que os brasileiros tiveram que se colocar contra ele? Aí você vai responder e dizer por quê. Porque ele era bonzinho e as pessoas foram contra ele? Porque ele ouvia o povo brasileiro? Será? Então você coloque por quê, tá bom? E aí nós vamos para a página, depois que terminar esse exercício, né? Você pode fazer depois dessa videoaula. Aí nós vamos fazer o primeiro reinado aqui, o fim do primeiro reinado na página 134. Vocês vão grifar. Grifando, nós vamos fazer a leitura. Vimos que na época da independência do Brasil, Portugal ainda estava presente na figura de Dom Pedro I. Afinal, apesar de ter aceitado ser o rei do Brasil, o imperador era filho de um rei português. Quando Dom Pedro I outorgou a Constituição de 1824, os brasileiros perceberam que ele não estava disposto a dividir o poder político. Com a violenta repressão às revoltas, a popularidade de Dom Pedro caiu mais ainda, a popularidade do imperador. Além de sua impopularidade, com a morte do seu pai, Dom João VI, rei de Portugal, Dom Pedro I teve que decidir se seria rei dos brasileiros ou dos portugueses, porque Portugal ficou sem um trono, sem quem estivesse lá. Então ele nomeou a sua filha para ocupar o trono português, mas não deu certo, ela não conseguiu. A filha de Dom Pedro I perdeu o trono e ele teve de assumir o rei como rei de Portugal. Ele teve que ir para Portugal. E apesar de ter abdicado do trono do Brasil, ele tentou garantir que de alguma forma o país mantivesse um vínculo com Portugal. Para isso, deixou no Brasil, para ser futuro rei, o seu filho de 5 anos, Dom Pedro II. Mas como uma criança de 5 anos pode governar um país? Vocês vão grifar nessa parte aqui a última frase. Para isso, deixou no Brasil, para ser o futuro rei, o seu filho de 5 anos, Dom Pedro II. E essa parte da nossa história vai acontecer nos próximos capítulos, tá bom? Façam com atenção esse exercício, não precisa mandar e-mail, porque nós vamos corrigir na sexta-feira. Um beijo para vocês. Bom, hoje nós temos também a nossa aula de geografia. Na verdade, vai ser uma revisão, que eu vou começar da página 57 até a página 61. Então, nós vamos relembrar algumas coisas que fala das zonas térmicas da Terra. O planeta Terra, ele tem a intensidade dos raios solares por causa do movimento da translação, que é a Terra girando em torno do Sol, e isso demora 365 dias, ou seja, 1 ano para acontecer toda essa volta, e ao mesmo tempo da translação, a Terra também gira em torno de si mesma, que é a rotação, que tem a duração de 24 horas e nos traz o dia e a noite. Então, todos esses movimentos, incluindo que a Terra ela é inclinada, que ela tem um eixo de inclinação, e que também a nossa Terra faz um caminho oval, elíptico em torno do Sol, né? Sua órbita, o seu caminho é oval, considerando todas essas situações, essas características, nós vamos ter climas e temperaturas diferentes de acordo com a intensidade dos raios solares. Por isso que existem zonas que são faixas térmicas que aparecem no nosso planeta Terra. Isso tudo já foi estudado pelos geógrafos e por isso que nós podemos entender, né, porque que em alguns lugares é muito frio, mesmo tendo sol, em outros é desérticos, mesmo tendo inverno, e em outros lugares nós temos as duas coisas, neva
fica quente, chove, não chove, né? Então, nós vamos entender o porquê. E aí, vocês observaram que na página 57, esse desenho do planeta Terra, ele é muito importante para entendermos. Nós vamos entender que temos as zonas polar do norte e a zona polar do sul, que são essas faixinhas aqui, ó, tá vendo? Que é o Círculo Polar Ártico e Antártico. Depois nós vamos ter duas zonas, a zona temperada do norte, que pega o Círculo Polar Ártico com o Trópico de Câncer, e a zona temperada do sul, que pega o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. E em seguida nós vamos ter uma faixa bem grande, que é bem no meio, né, da linha do Equador e entre os trópicos, que é a zona intertropical. Olha que interessante, né? Então, podemos entender que nas zonas polares, as características é que é um lugar que se mantém frio e até gelado, com as geleiras, durante todo o ano, praticamente. E que os raios solares não atingem com tanta força essas regiões, né? Depois nós vamos ver a zona temperada do norte e do sul, elas também não recebem tanta intensidade solar, mas não é menor a intensidade do que nas zonas polares, é um pouquinho maior, porque nós vamos ter as estações do ano definidas, porém, né, nós vamos ter o verão bem quente, os verões, os invernos muito frios, até podendo nevar, e outono e primavera com características normais, como em outros lugares. Depois nós vamos ver a zona intertropical, que é essa faixa que pega no meio do nosso planeta. E aí nós vamos encontrar aqui países, né, continentes que são desérticos, muito quentes, mas também vamos encontrar países que têm os seus verões muito quentes, né, invernos muito frios também, e as estações do ano definidas. Então, nós vamos ter alguns continentes e países que se encontram nessa faixa e que aqui não tem como nevar. Na intertropical não tem como existir neve, tá bom? Pode ficar frio, mas não pode existir a neve. E aí, nós vamos virando a página aqui. Vocês fizeram exercícios Capro na aula passada, né? Tentando dizer pintar quais são as zonas térmicas, é muito importante para vocês saberem sobre isso. E depois nós respondemos algumas coisas sobre os círculos polares Ártico e Antártico, os trópicos de Câncer e Capricórnio, a linha do Equador, os continentes aonde passam, né, esses paralelos e essas zonas térmicas. Aí vocês fizeram o Jogando e Aprendendo, onde tinha mais de 7 erros, né, gente? Tinha um monte de erro. Quem não conseguiu ver, vê lá no Clipe Escola que a Pro mandou a imagem, tá bom? E se encontrou além do que estava lá, não tem problema, porque já não foi mais o jogo dos 7 erros. Na página 61, que foi feita na aula online, nós percebemos que as zonas térmicas também interferem no clima e no tempo. Tanto que o nosso país, o Brasil, tem mais de uma zona térmica, nós temos 2. E que em São Paulo, no nosso estado, nós também temos mais de uma. Temos 2 zonas térmicas. Por isso que no Brasil, vamos falar do Brasil, por isso que no Brasil, na região sul, pode nevar, porque tem zona temperada. Por isso que no estado de São Paulo, em alguns lugares no frio, pode dar geadas, porque tem uma faixinha lá na parte de São Paulo que é zona temperada do sul, né? Então, de São Paulo para baixo dos estados Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a probabilidade de nevar, de gear, né, é muito maior. É provável, tá bom? E depois de São Paulo, do Trópico de Capricórnio para cima, nós vamos perceber que existe também a zona intertropical.
E a zona intertropical são lugares, né, que vão ser mais quentes, mais secos, pode ter chuvas, como na floresta amazônica, que as chuvas são muito intensas. Por quê? Porque existe grande quantidade de vegetação, então é um lugar onde a chuva é provavelmente certa de que vai cair. Mas também temos a região nordeste, onde a seca ali, né, o sertão, é improvável que haja chuvas, por conta de ser a zona intertropical. Então, vocês percebem quanta diferença há agora para entendermos o clima no nosso Brasil e até no nosso estado de São Paulo também, em outros estados do Brasil, onde nós podemos perceber, né? E diante dessa revisão que a professora fez, lá no Clipe Escola, no roteiro, tem hoje um questionário para ser respondido. Dentro dessas páginas que nós já estudamos, vocês vão colocar, fazer o cabeçalho, as perguntas com caneta e respostas a lápis, por favor, façam a lápis. E também precisa mandar uma imagem dessa lição lá no e-mail da professora, tá bom? Que esses questionários, esses trabalhinhos que a Pro manda por e-mail valem nota. Então, vocês não esqueçam de mandar, tá certo? Um super beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã na nossa aula online. Beijos!